Boa noite. Nessa aula, nós vamos estar comentando sobre os contratos na obra O Mercador de Veneza. Essa foi uma atividade que eu passei para vocês, que compôs o Fórum 3. E como nós estamos fechando o nosso conteúdo nessa aula, então nós vamos rever aí essa questão dos contratos na obra Mercador de Veneza. Bom, revisando quanto à questão da obra, a história ela se passa, como o próprio nome já diz, né, na Veneza, no século XVI. Essa é uma obra, uma peça homônima escrita por Shakespeare. E nesse período, os judeus viviam isolados em guetos e eles eram muito discriminados. E havia na época uma regra segundo a qual não era permitido derrubar sangue cristão no solo ali de Veneza, sob pena de quem derrubasse sangue cristão no solo de Veneza poderia perder todo o seu patrimônio. E aí, o Shakespeare, então, ele, na sua obra, ele busca apresentar essa questão cultural, inclusive a questão da época quanto às relações contratuais, como era tratada a figura feminina, né? Aqui nós temos um caso aqui, um dos motivos que desenrola aí essa peça é exatamente o propósito de dos personagens buscar casar-se com uma menina, uma moça. E nesse propósito ele busca dinheiro para poder cortejá-la, e ele não tinha esse dinheiro. Então, assim, aí Shakespeare já busca retratar essa questão da cultura na época, e o que dá para a gente, com certeza, refletir sobre esse padrão cultural e como que a gente vive hoje, inclusive, essas questões contratuais, né? Bom, então aqui era uma época, então, em que os judeus ali, ele retrata bem essa questão da discriminação dos judeus, e ele usa uma linguagem, como em quase todas as suas obras, assim, uma linguagem, além de ser crítica, ela tem um quê de comédia e dramaturgia, né? Mais comédia do que dramaturgia. Então, é uma obra muito interessante de ser lida, é uma obra assim, que te prende a atenção do início ao fim, como toda obra de Shakespeare, né? Bom, resumindo a história, o nobre Bassanio, que vivia em Veneza, ele pediu emprestado 3.000 ducados para o seu amigo Antônio, que era um mercador e que vivia ali, ele conseguia seu lucro através dos negócios marítimos que ele possuía com transporte por meio de seus navios. Só que, apesar de Antônio ser esse rico mercador, né, ele não tinha o dinheiro para repassar esses 3.000 ducados para Bassanio poder cortejar a jovem Pórcia, ou Portia, né? Que era a moça a quem ele se interessou. E aí, mas Antônio, como ele tinha crédito, ele era um senhorio muito rico, né, para a região, ele falou, olha, todo o meu dinheiro está aplicado em empreendimentos no exterior. E eu vou receber minhas frotas de navio e com a venda aí do que eu conseguir, né, dessa mercadoria que está chegando para mim, eu vou conseguir te dar esse dinheiro. Então, pega esse dinheiro emprestado, que eu tenho um nome na praça, fala que é em meu nome que você está buscando esses 3.000 ducados, que assim que os meus navios chegarem e eu conseguir vender minha mercadoria, eu te repasso dinheiro. E faça isso no período de 3 meses, que em 3 meses meus navios já chegaram, já consegui apurar esse valor e você paga esse empréstimo para quem for. E aí, era um costume, aí eu acho interessante que Shakespeare ele mostra bem, né, ele procura deixar isso bem claro, essa questão crítica social, já esse conflito, né, não é à toa que ele escreve essa peça já colocando enfoque
essa questão da discriminação por parte do povo judeu e esse conflito entre o judeu e o cristão nessa época, né? Não foi à toa que ele propõe aqui que esse rico senhor que era cristão, ele fica fiador de um empréstimo que o Bassani faz com um judeu, né? Propositadamente, Shakespeare escreve suas peças com esse cunho social, né? Para levar essa reflexão como que isso acontecia na época. E aí ele procura tratar muito bem as vertentes culturais de sua época. E aí era costume na época as pessoas buscar empréstimo nas praças. E quando ele vai para a praça procurar esse empréstimo, ele encontra Shylock, que era um judeu agiota, e lembrando, deixando claro que Shylock, ele era agiota porque ele não tinha opção, né? Já que os judeus viviam isolados em guetos, a única forma que eles tinham de sobreviver na época e naquele local era por meio da agiotagem. E aí o judeu, então, Shylock, empresta esse dinheiro para ele, mas exige um contrato, né? Fala assim, olha, eu quero um contrato, e o contrato é o seguinte, se você não me pagar, primeiro eu exijo um fiador, e esse fiador vai ter que me garantir essa dívida. E se o fiador não me pagar e nem você me pagar, eu vou querer um pedaço de carne. E aí ele exigiu de quem? Do Antônio. Por que ele tinha um conflito com o Antônio? Porque o Antônio, que era um cristão, se achava, né, até por força do sistema, na época de discriminação, melhor do que os judeus. Então, seriam mais santos. Então, os judeus não teriam o direito ao céu como o Antônio teria. Então, seria uma oportunidade ali, há um quê, né, que deixa no ar aí um mistério na obra, quando você vai ler e conclui da leitura, que o propósito de Shakespeare era apresentar esse conflito, né, que Shylock já possuía internamente, de uma intenção até de se vingar, né, de Antônio, caso ele não pagasse, tirar um pedaço de carne dele, né? Olha que bom, né? Tomara que ele não me pague, porque Antônio já tinha humilhado Shylock na praça uma vez, né? Pelo fato dele ser judeu. Então, Shylock já veio sendo humilhado várias vezes por Antônio, então ele aproveitou essa oportunidade. Tá precisando de dinheiro, então vou emprestar. Só que se o Antônio ficar como fiador e não pagar, ele vai me pagar com um pedaço de carne, que inclusive eu vou escolher o local. E assim, eles procederam com isso, deram entrada a um cartório, nesse cartório foi registrado esse contrato e teve a garantia dada por Antônio. Então, só lembrando aqui, você tem um contrato aqui, então, de empréstimo de dinheiro, no direito brasileiro ele é chamado de mútuo, e essa garantia foi dada, que é a fiança. O fiador aqui, a fiança, nesse contrato, ele é um acessório, né? É um contrato autônomo, mais acessório, ou seja, e essa garantia aqui, no fiança, no direito brasileiro, ela é chamada de fidejussória, ou seja, se o credor principal não paga, quem paga vai ser o fiador. Só que, além disso, o fiador também deu em garantia o seu próprio corpo, né? O que no direito brasileiro não é admitido, né? Por uma questão da dignidade da pessoa humana, você não pode dispor do seu corpo, a não ser que seja para efeitos altruísticos, mas na época isso aqui era possível. Então, para nós, o que interessa são as questões contratuais. Nós temos aqui, já de início, o contrato de empréstimo na modalidade mútua e a fiança como um contrato acessório desse contrato de empréstimo. E aí, Antônio, então, deu essa garantia, eles fizeram isso em cartório, e Bassani saiu, então, para cortejar aí a Pórtia, né? Ao chegar lá no local ali onde Pórtia domiciliava, que era... eu esqueci da cidade, o nome da cidade, mas depois a gente volta aqui. Bom, aí Bassani foi atrás de Pórtia, então, em Belmonte. Isso, para cortejar Pórcia. Pórtia ou Pórcia, né? E aí, quando ele chegou para cortejá-la, Pórtia falou, olha, você não tem direito de escolha. Infelizmente, meu pai deixou aí um testamento
Então, você tem aí uma outra figura jurídica chamada ato unilateral, que é o testamento. O testamento não se constitui num contrato, mas sim numa disposição unilateral de vontade, por isso que ele é conhecido como ato unilateral. E nesse testamento, o pai de Portia dizia o seguinte, que os candidatos, para ganharem a mão dela, deveriam se sujeitar a um desafio imposto. E este desafio era a prova dos 3 escrutínios, nesses 3 escrínios, aliás. E um desses escrínios tinham a foto de Portia. Aquele escrínio que tivesse a foto de Portia era quem ganharia a mão dela, né? Então, tinham 3 escrínios que traziam alguns dizeres, que era de ouro, de prata e o último de chumbo. E cada um tinha ali uns dizeres. O de ouro dizia que quem me escolher ganha o que muitos querem, o de prata, quem me escolher ganha o que bem merece, e o de chumbo dizia, quem me escolher arrisca e dá o que tem. E preocupado ali em perder a mão de Portia, e Portia interessada em Bassânio, o que ela faz? Ela canta, e nessa canção ela dá uma dica para Bassânio, né? Onde é que estaria ali a foto dela, quem seria o ganhador. E aí, os 3 pretendentes que apareceram, primeiro o príncipe de Marrocos, ele escolheu o escrínio de ouro, e ele perdeu. Lá ele encontrou um crânio com um bilhete falando que ele tinha perdido. O segundo pretendente era o príncipe de Aragão, que escolheu o escrínio de prata, que também tinha um bilhete e uma cabeça de idiota. E, por fim, influenciado por essa canção de Pórcia, Bassânio vai para o de chumbo, e ali ele encontra o retrato dela. Bom, nós temos aqui a questão do cortejo, né? E dessa questão do dinheiro, que era a questão do dote na época, né? Em que o rapaz, para cortejar a moça, ele tinha que dar o dote para ter direito a isso, né? E hoje nós temos a figura do dote numa modalidade diferente, mas temos ainda. Por exemplo, ainda é muito enraizado na nossa cultura a busca dos pais, principalmente em relação às filhas, de que elas se casam com uma pessoa que tem estudo e que tenha renda, né? Ainda com essa ideia de que esse rapaz é que vai sustentar a moça, a filha, né? Então, há uma preocupação, principalmente quando descobre que o camarada não tem trabalho ou que ainda está estudando. Ainda tem muito disso em famílias que não aceitam namoro, dependendo da origem da pessoa, né? Então, é uma forma diferente de dote, mas que ainda continua com outros olhares, vamos dizer assim, outros paradigmas, mas não deixa de ser um dote. Nessa ideologia de que esse rapaz, então, teria que ter condições para sustentar sua filha. E nessa época que se pagava mesmo para poder casar. Bom, depois, nesse meio tempo, né, então aqui Shakespeare busca retratar exatamente essa questão presente cultural da figura feminina, né, ainda ter que se submeter a uma forma de venda, né, de si mesma, tendo dificuldade de escolher com quem ela quer ficar. Então, ela quase correu o risco de se casar com quem ela não gostava por conta desse testamento do pai. E, para isso, ela teve que burlar, de alguma forma, isso aí, mostrando essa questão da mulher também, que ela conquistou seu espaço por meio de sabedoria, né? Não vamos dar outro nome para isso, mas conseguindo conquistar seu espaço, mesmo numa sociedade em que ela se via reprimida, sem voz, ela buscou sua voz de algum meio, por uma forma de representação, ou no caso aqui, o que ela fez foi indicando, dando sugestões para quem ela amava, dando dicas através de um canto, usando aí da sua sabedoria, perspicácia, inteligência, para induzir essa pessoa e ela conseguir ali ficar com ele. Né? Então, ele busca retratar bem a situação da figura feminina. Só que nesse meio tempo, os navios do Antônio não chegam, todos eles se perderam no oceano, e ele perdeu a frota com toda a mercadoria, e aí veio o problema.
ele não conseguiu pagar o Shylock. E aí, o Shylock entra com a execução do contrato, exigindo a libra de carne do Bassani. E aí, o que acontece? Quando eles... do Bassani não, do Antônio. O problema do Shylock, repetindo, não era com o Bassani, mas sim com o Antônio. Por isso que quando ele viu que o Antônio seria fiador, ele se interessou e pediu uma garantia ainda mais para Antônio, né, desse pagamento. E aí, nesse meio tempo, quando ele foi exigir a carne de Antônio, isso foi para a justiça, né? Ele foi em juízo exigir isso. O Antônio também não tinha condições ali naquele momento, né, de ter um advogado. Então eles chamaram quem para ser advogado? Olha, mais uma vez a figura feminina, isso é uma característica nas obras de Shakespeare. Ele dá voz às mulheres. Mesmo ele tendo escrito a obra naquela época, né, em que as mulheres eram submissas, tratavam seus maridos de senhores, elas não tinham voz. Mesmo naquela época, ele procurou, de uma maneira cômica, para tratar essa questão cultural, sociocultural, política, econômica, de uma maneira leve e com esse tom de comédia, ele emancipou essa mulher, de certa forma, para aquela sociedade, e ainda hoje, mostrando uma mulher inteligente, forte, perspicaz, que teve que, audaciosa, que teve que se utilizar dessa capacidade dela de perspicácia para poder se fazer ouvida e ajudar o outro, né? Quem defendeu Antônio foi Pórcia. Então, Pórcia, ela se apresenta como advogado. Como a mulher naquela época não podia falar, né, não podia manifestar, principalmente na área do direito, ela usa ali um pseudônimo de Baltazar. Ali ela é aceita com uma carta de recomendação de Belário, que seria seu parente, um advogado famoso. Ela se transveste, então, de homem para poder fazer a defesa de Antônio. E ali, no final da obra, fica todo esse processo, essa audiência que é feita, né? E que ela tenta, de alguma forma, que Shylock recebesse esse débito de outra maneira. Então, propôs pagar valor a mais, né? Falou, olha, para você não arrancar essa carne, a gente vai te pagar mais, dá um prazo, o que a gente pode fazer? Eles tentaram diversas formas pagar esse Shylock até um valor a mais, e o Shylock não aceitou. Já não sabendo mais o que fazer, e Antônio já desesperado, porque segundo o contrato, Shylock poderia escolher qualquer parte do corpo, né, de Antônio, e ele fez questão de arrancar uma libra da carne dele próxima ao coração. Então, Shylock tinha feito a escolha. E aí, Pórcia, na sua sabedoria, ela lembrou da norma em Veneza, né, que é uma norma que tinha essa intenção de proteger os cristãos em detrimento dos judeus, em que a lei dizia que não poderia derramar, que quem derramasse sangue cristão no solo veneziano iria perder todos os seus bens, né? Então você fica assim, o que ele faz? O que Shakespeare coloca? Essa questão de discriminação, de preconceito, que Shylock sofreu com Antônio, de ser humilhado, inclusive em praça pública, por Antônio, por conta dele ser judeu, né? E depois, toda a obra te faz ter raiva, né? Ela provoca em você uma questão de indignação por Shylock exigir essa libra de carne. Só que a gente esquece o que ele passou antes. E no momento disso aqui, você fica assim, gente, mas o que é mais justo? É a obra, é a libra de carne, ou ele perder tudo porque ele derramou no chão um sangue cristão? E o sangue judeu? O que aconteceria? Não tinha regra para o sangue judeu. Então, ele busca ainda enfocar essa questão da discriminação, né? Que inclusive foi o foco da Segunda Guerra Mundial. E aí, ela invoca, então, esse texto, que uma libra de carne ele poderia tirar, que é o que estava no contrato. Não, tudo bem, você quer fazer valer o contrato? Nós te fizemos várias propostas, você não aceitou?
Então, beleza, execute o contrato, deu a faca para ele, só que no momento ela falou, só que tem um detalhe, você só pode tirar 1 libra de carne, porque o contrato só fala isso. E aí, você não pode desobedecer à lei. E a lei diz que você não pode derramar no solo 1 gota de sangue, porque se cair 1 gota de sangue de Antônio, você vai perder todo o seu patrimônio. E aí, o que acontece no final dessa obra? Desesperado, Shylock, quando aí ela leu o texto da lei, né, falando que no instante que cortares 1 gota que seja só de sangue cristão, teus bens e todas as tuas terras, pelas leis de Veneza, para o Estado passarão por direito. Ele perderia todo o patrimônio para o Estado. E ali ele ficou numa sinuca danada, né? Ele ficou sem voz, né? Então calou o Shylock. E agora, o que o Shylock vai fazer? Ele queria executar, ele abriu mão do acordo, né? Que foi proposto de início, para ele receber até mais. E aí, o que ele faria? E agora? Como que ele vai cortar um pedaço da carne e não deixar cair no solo veneziano? Senão ele vai perder todo o patrimônio para o Estado. E o desespero de Shylock? Ao ver o desespero, Antônio virou para ele e fez uma outra proposta. E aí vem o Shakespeare voltando à benevolência do cristão, né? Como o cristão é bonzinho, mesmo tendo humilhado Shylock várias vezes em praça pública, o Shakespeare leva a gente a essa reflexão, porque no final da obra, o Antônio vira para ele e fala assim, não, eu vou te perdoar, eu vou deixar passar isso, porque você não vai conseguir cortar uma carne minha sem derramar um sangue, e eu vou te pagar tantos ducados. Não pagou o valor do empréstimo, pagou menos, né? Para que ele não perdesse todo o patrimônio. Então, ele mostrou uma certa benevolência, porque como Shylock exigiu cortar, então agora ele teria que cortar. Se ele cortasse, ele não ia conseguir deixar cair sangue, aí ele ia perder tudo. Então, o Antônio mudou o jogo, porque o Antônio também não queria perder um pedaço de carne, né? Cortar o corpo dele. Então, o Antônio falou, não, olha, eu vou fazer o seguinte, já que você não aceitou o primeiro acordo, e você está desesperado de perder todo o seu patrimônio, então você não vai me cortar, mas eu só vou te pagar tanto e você perde parte do seu patrimônio. E foi assim que terminou a obra. Shylock foi obrigado a aceitar. Portia foi quem fez a defesa, que foi uma mulher, né? Que para ela se manifestar socialmente, ela precisou se transvestir de um homem. E ela se casa com o Bassanio, que consegue, então, o dinheiro. No final, a grande protagonista dessa história, quem salvou aí todo mundo, inclusive o Bassanio, que a amava, quem conseguiu tudo que queria foi Portia. Resumidamente, foi isso. Então, ele dando aí nessa obra a voz à mulher, né? Bom, os contratos que a gente tem aqui seria, além do contrato que foi o de empréstimo, de mútuo, nós temos, então, como eu já disse, o contrato acessório de fiança. Nós temos aí o casamento, que no direito brasileiro é o contrato mais formal, né? O mais formal que nós temos. E temos aqui outro contrato, que é o de mercancia, né? Praticado pelos navios de Antônio. Então, teve gente que não respondeu todos esses contratos. Nós temos, então, além do mútuo, nós temos a fiança, nós temos a mercancia, que são os navios mercantes lá de Antônio, e temos aí o casamento, certo? Agora, esse contrato para o direito brasileiro, repetindo, ele não teria validade, porque no direito brasileiro não se admite a pessoa cortar uma parte do seu corpo para dar em pagamento, né? Bom, pessoal, enfim, é isso, né? Eu acho que não temos mais nenhuma observação aqui para falar, e qualquer dúvida que vocês tiverem,
podem me perguntar no EAD para a gente retomar esse tema aqui, certo? No próprio fórum. Lembrando aqui que a obrigação contratual aqui de cumprir, né, os termos do que foi pactuado entre Schlock e Antônio, né, Bassano e Antônio, vem com a Pactum Servanda, né, segundo o qual o contrato é lei entre as partes. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus e lembrando da prova semana que vem, né, que começa dia 17, vai até o dia 23, e a matéria é a partir de extinção de contratos.